Oi gente, aqui é a Vicky do Jogando o Livro pela Capa e hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. E hoje a gente fala desse filme incrível da Netflix chamado Ma Rainey's Black Bottom. Esse filme foi o último filme, gravado na carreira do Chadwick Boseman, nosso Pantera Negra, junto com a Viola Davis. Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse filme. A gente vai separar por tópicos aqui. A gente vai falar um pouco sobre a personalidade da Ma Rainey, da vida real, e sobre a interpretação tanto da Viola quanto do Chadwick. Para mim foram os destaques do filme. Ma Rainey's Black Bottom é uma adaptação de uma peça da Broadway. Esse filme especificamente não é um documentário, ele é baseado nessa peça e ele foi produzido pelo Denzel Washington. O Denzel, não sei se vocês sabem, ele já trabalhou com a Viola em Fences, outro filme maravilhoso também. E eu acho que ele faz um trabalho muito bom na produção desse filme. Gertrude Bridget Rainey era o nome de verdade da Ma Rainey, uma das maiores cantoras de blues na história dos Estados Unidos. Ela se auto-intitulava uma das precursoras do soul. Ela foi uma das precursoras de verdade. Ela tinha uma voz incrível, ela era uma pessoa de personalidade bem forte, principalmente numa época necessária, que era na época da segregação nos Estados Unidos, nos anos 20. E essa mulher, ela é extremamente talentosa, ela tinha uma voz muito potente e ela tinha vários feitos importantes e a gente vai enumerar eles daqui a pouco. Para você se situar um pouquinho sobre a história do blues, o Harlem era o berço do blues nos Estados Unidos e justamente no Harlem foi onde a gente teve as maiores cantoras de soul e blues dos Estados Unidos. E tinha uma coincidência entre elas, a grande parte delas ou era bissexual ou era lésbica. Esse foi o caso de cantoras, intérpretes como a própria Ma Rainey, que era bissexual. A gente tinha a Bessie Smith também, que era lésbica. A gente tinha a Gladys Bentley, que não só era lésbica, como também era drag king, uma das primeiras drag kings nos Estados Unidos, também era uma mulher negra. E todas elas fazem parte da história do blues e do soul nos Estados Unidos. Então é muito importante a gente falar sobre essa representatividade que o filme mesmo da Netflix não deixou a desejar e também mostrou essa parte da personagem da Ma Rainey. Achei muito legal isso. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as divas do blues e do soul americano, eu recomendo que você assista um filme de 2015 da HBO que se chama Bessie. Esse filme conta a história da Bessie, que eu acabei de falar dela, era uma dessas divas. Nesse filme, a Queen Latifah, ela interpreta a Bessie, a cantora que a gente falou agora há pouco, E ela era, não uma protegida, ela era como se fosse afilhada, A Ma Rainey, ela era uma madrinha, da música, que foi quem amadrinhou a Bessie e ensinou basicamente tudo que ela sabe sobre blues e soul. A Ma Rainey, gente, tem um motivo pelo qual vocês provavelmente não tenham ouvido falar dela até então, principalmente se você não é muito fã de blues ou soul. O que acontece? A Ma Rainey, ela foi uma das outras figuras negras esquecidas nos Estados Unidos, esquecidas entre aspas, porque ela só ganhou conhecimento de verdade a partir de 1984, quando um grande roteirista de teatro criou uma peça para contar a história dela. Foi nessa época que ela ganhou todo o conhecimento, inclusive inspirou vários outros cantores, cantoras e até mesmo roqueiros, como o próprio Bob Dylan, que fala que é um grande fã da Ma Rainey. A gente está falando da década de 20, então você precisa ter em mente que nessa época da Ma Rainey, onde ela estava no topo, a segregação estava muito em alta nos Estados Unidos. E a Ma Rainey foi literalmente o primeiro ato, uma primeira cantora negra a ter o primeiro público misto nos Estados Unidos. Isso era praticamente impossível. Vocês sabem que na segregação, brancos não poderiam frequentar o mesmo lugar que negros e vice-versa. Mas a Ma Rainey foi a primeira a trazer, mesmo com a segregação, ela foi a primeira a conseguir trazer um público misto para ouvir a música dela, o som dela. Isso é muito importante, por isso que eu falo que ela é uma grande precursora da música. Gente, tem até uma história engraçada e curiosa
A voz da Ma Rainey era tão potente naquela época que os rádios não conseguiam, né, transmitir a potência da voz dela. O filme até mostra isso numa cena bem legal, né, que os produtores estão lá tentando mexer na vitrola, porque isso é verdade, aconteceu na vida real. A Ma Rainey também, ela tinha tão bom humor nessa parte que teve um show, né, que eu me lembro de ter ouvido já falar disso, um show dela, ela literalmente se vestiu de caixa, né, de vitrola de som, pra fazer a voz dela sair antes, pra falar tipo assim, olha aqui a sua vitrola, porque as vitrolas não conseguiam captar a voz dela. E eu acho isso muito incrível. Olha a potência de voz dessa mulher, sabe? Basicamente agora a gente vai falar sobre o filme, né? Que interpretações, gente, maravilhosas do elenco inteiro, mas principalmente da Viola Davis e do Chadwick Boseman. Começo falando que assim, eu acho que o filme deu pouco destaque pra Ma Rainey mesmo, né, da Viola, sendo que ela é a titular do filme. Porém, em todas as cenas que ela aparece, ela domina, né, a cena. Ela tem uma força com esse personagem. Com certeza vem indicação ao Oscar aí. Pelo menos na minha opinião tem que vir, porque ela também tá excelente. Mas o Chadwick, gente, essa pra mim foi a interpretação mais forte da carreira dele. E olha que ele não fez pouca coisa. Ele tá incrível em Destacamento Blood, mesmo com uma participação bem pequena. Ele fez o James Brown, ele fez o nosso T'Challa. E assim, em todos os personagens eu acho incrível como o Chadwick se dissolvia, né? Ele não era o Chadwick, você via ele em cena, a voz dele não era a mesma, a personalidade, a forma de se portar. Nenhum filme ele estava igual, e nesse filme também não. E ele é um dos grandes destaques porque ele é dono dos maiores diálogos expositivos e monólogos desse filme. Então assim, eu acho maravilhoso os dois, né? Eu acho que devem com certeza receber uma indicação ao Oscar aí, principalmente o Chadwick, né, Oscar póstumo, assim como o Heath Ledger. Eu achei que ele estava impecável nesse filme e você precisa ver essa última performance dele. O filme inteiro, basicamente, ele é carregado em diálogos. É literalmente uma adaptação da peça, né? Então, basicamente, tudo se passa em um lugar só, que é nesse estúdio de gravação, né? E quando você assiste o filme, você sente que você está vendo uma peça de teatro, sim, principalmente por causa das raras mudanças de cenário. Mas isso não quer dizer que o filme é ruim. Isso só mostra que o foco desse filme realmente é no diálogo e nas experiências dos personagens, que cada um vai falando um pouquinho sobre a vida, sobre o passado, sobre a sua história. E é muito interessante a gente ver o gap, né? A diferença das gerações de negros nos Estados Unidos, a geração mais velha, a geração mais nova. E eu acho que esse é um dos grandes trunfos do filme. Eu acho que o conflito entre o personagem, né, da Viola, que é a Ma Rainey, e o Levi, que é o personagem do Chadwick Boseman, é maravilhoso esse conflito. Não que é legal, mas é maravilhoso pra gente ver a diferença de gerações. Pensem assim, a Ma Rainey é uma geração bem mais antiga do que o Levi. Muito mais antiga. Então vocês podem imaginar que a Ma Rainey pode ser filha de alguma mulher ou homem que foram escravizados. Agora, pela idade, pela forma de se portar do Levi, né, que é o Chadwick, a gente com certeza percebe que ele já vem de outra geração, já nasceu livre, provavelmente ele é só neto de negros que foram escravizados, sabe? Então são outras gerações, negros mais novos que já estavam se impondo mais na década de 20. Então a gente percebe que a Ma Rainey, ela teve que batalhar muito para chegar naquele nível que ela chegou de personalidade, talento e carreira. E a gente percebe que o mais novo, ele já está um pouco mais livre para poder criar e tudo mais, para ser criativo. Então esse embate de gerações é muito importante. Mas vale lembrar que em nenhum momento o filme fala que uma geração é melhor do que a outra. Esse filme inteiro ele faz esse diálogo de como a comunidade negra foi tratada ao longo dos anos, principalmente na década de 20 nos Estados Unidos. Por isso eu acho os diálogos expositivos extremamente importantes. E assim, as músicas são bem legais. Eu gosto que eles mostraram a parte da sexualidade, sim, no filme mesmo. Principalmente quando a Viola tá cantando sobre Ma Rainey's Black Bottom e ela fica olhando, né, o popotão, né, da namorada dela lá que aparece, né.
E eu acho interessante e importante mostrarem, porque isso foi uma característica muito importante de diversas divas do soul e do blues. Então eu achei legal que eles trouxeram isso para esse filme, mas ao mesmo tempo esse filme ele mostra como realmente, seguindo a frase da Ma Rainey no próprio filme, o negro ele é visto como um produto para o mercado, porque a Ma Rainey até diz, eles ligam para minha voz e não para mim. Eu não vou falar spoiler, mas o final do filme deixa isso bem claro. E a gente, quando vê ela falando sobre isso, e a gente vê o otimismo, né, do Liv, que é mais novo, a gente fala, não, ela tá errada. Só que quando chega o final, você tem aquele tapa na cara necessário. Esse filme pra mim é nota 10, eu só queria que a Viola tivesse tido mais cenas um pouco, né? Porém, nota 10, Oscar vem aí, tem que ter indicação sim, foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Tô bem animada, feliz. Ele termina com uma resolução triste, mas eu acho que é muito importante. E a mensagem principal é essa, a gente não pode deixar apagar a memória dessas figuras. E eu tô gostando muito de ver não só o trabalho da Netflix, mas de vários estúdios que estão trazendo essas figuras históricas muito importantes pra agora. E enfim, por hoje é só, gente. Espero que vocês assistam esse filme na Netflix, que ele tá bom demais. Vamos lá prestigiar o último papel, né, do Chadwick Boseman, que coincidentemente é um dos melhores papéis da carreira dele. Tá muito forte nos diálogos, principalmente no diálogo que ele fala sobre religião. Não tem como você não comparar esse diálogo dele com o que aconteceu na vida real. E basicamente é isso, gente. Assistam esse filme e a gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!